Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço de novo. Estamos aqui com o nosso Batendo Guizo, veneno da política. Já semana passada fizemos os últimos, um período agora aí afastadinho por questão de viagem, já retornando com os nossos convidados aqui. Nessa sexta-feira estamos recebendo a vereadora Beth Leal, mais uma vez retorna aqui ao nosso podcast, e pela vez primeira o Lauri Dallagnol, servidor público municipal licenciado, os dois pré-candidatos à vereança. A vereadora Beth já indo para o final do seu primeiro mandato. Vamos aqui retomar, fazer avaliação nesses dias, semanas que nos separam das convenções de ambas as siglas, ela do Republicano, ele do PSDB. Ela com o prefeiturável Renato Silva, vice-prefeito, ex-republicano, agora no PL, mas candidato oficial do Passo. E o Lauri aqui vai falar, não sei se bem ou mal, da pré-candidatura do ex-prefeito Edgar, de 3 mandatos. O Lauri esteve, eu acho que todos eles, meio junto com o Edgar, e agora de novo. O Edgar quer voltar e o Lauri, outra vez concorrendo à Câmara de Vereadores, quer entrar, quem sabe até para derrubar a Beth. Notaram o negócio, como não é fácil? A gente situar, contextualizar, mas é assim que funciona. Obrigado, vereadora Beth. A senhora está séria, está preocupada, está achando que eu vou perguntar o que aqui? Prazer em recebê-la de novo aqui na casa. Obrigada, Miguel, a todos os internautas, né, todos que acompanham Preto no Branco. É sempre uma satisfação poder falar com a população de Cascavel, independente, né, do que possa vir. A pauta é livre, a pauta é livre. E na política a pauta a gente não sabe direito, né, vereadora Beth? Preparado para isso, pois né, Miguel? Ontem anoiteceu uma situação no cenário, hoje amanhece outra. Né? E amanhã quem que sabe como é que vai ser. A política é muito dinâmica, né? Isso que as pessoas precisam compreender. A senhora vai à reeleição, então? Procede? É verdade? Vou. Sou candidata à reeleição, terminando o primeiro mandato, né, e tendo aí mais 4 meses praticamente, né, de trabalho efetivo na Câmara Municipal de Cascavel. E esperamos aí que a população tenha feito, né, possa fazer uma boa avaliação do nosso trabalho. A senhora, na outra vez que aqui esteve, lembra, a gente conversou, a senhora dizia que no início do mandato, quase 4 anos atrás, tinha uma expectativa. Depois foi se atualizando, entrando no balanço da carroça, né, que diz que as melancias se acomodam, é o ditado antigo na política, e que chegou até a ficar bastante decepcionada, mas depois se animou de novo. Como é que está fechando a rosca agora? Eu estou satisfeita, né, com o trabalho feito até aqui, o que foi possível fazer, a questão da adaptação, de que as coisas na política e no setor público elas não andam com tanta celeridade, com a expectativa que a gente tem, e eu tinha uma expectativa muito grande em relação a isso, mas você tem que ir compreendendo o processo, né, e você vai aprendendo aos poucos como as coisas funcionam, e a partir daí, então, você vai também, né, se reposicionando, se readequando no que diz respeito àquilo que é possível fazer. Uma grande decepção? Não. Daqui a pouco a senhora fala sobre isso aí, né? E também realizações. Vivemos aí momentos importantes, viu, meu caro Lauri Dallagnol, em relação à luta das mulheres aí, em defesa das mulheres, né? A gente sabe como é que a coisa funciona. Você, inclusive, ao longo desses tempos aí recentes, na delegacia de polícia, na 15ª, você explica lá o que estava fazendo lá, e a violência doméstica deve preocupar não só a delegada da mulher, as autoridades, o delegado-chefe, o Dr. Rubens, mas deve preocupar a todos nós. É verdade que você é pré-candidato a vereador? Satisfação em tê-lo aqui no nosso Batendo Guizo. Obrigado, Miguel. Obrigado. Pela primeira vez, fico muito satisfeito em vindo, e a todos que estão nos assistindo aí. Já convidei antes, né? É verdade, mas não deu oportunidade, não bateu nossa agenda ali. Pois lá na delegacia é uma preocupação constante com a relação à violência contra a mulher, né? Então não é só a delegacia de mulher que atende, né? É especializada nisso, né? Mas geralmente as vítimas procuram geralmente a delegacia, a sede lá, né? E lá geralmente faz o BO ou é encaminhada para a delegacia especializada, onde faz esse atendimento, né? O que você faz lá na polícia? Virou policial, não? Não, lá a gente trabalha como escrivão, né? E faz a parte burocrática, a parte administrativa lá, que atende tanto a vítima quanto o autor de algum delito lá, né? Escrivão é aquele servidor que pega as oitivas, os depoimentos, faz aquele encaminhamento ali, né? Você é cedido, então? Perfeito.
Mas por que há essa cedência? Como é que se explica isso? O Estado não tem servidores? Não, o Estado hoje, a cidade em si, ela cresceu muito, né? Certo, você pegar o quantitativo de policiais que tem hoje é o mesmo de 30 anos atrás. Então não foi reposto ou não foi aumentado o número de servidores no município. Então isso fica defasado. E nem faz esse convênio entre município e Aí o delegado vai e pede para o prefeito a cedência de algum funcionário, fazem aquela troca. O município também cede servidores para o Estado, sabia, vereadora Beth? Sim. E Nós tínhamos até pouco tempo, né? O doutor Pascoal, que é da Câmara, estava na né? Assembleia. Era da Câmara e estava na Assembleia. Exatamente, né? Aproveitando a deixa do Lauri, a sua luta, sua bandeira lá na Câmara em relação a essa questão aí da violência doméstica, ela foi bastante destacada. Fecha satisfeito ou ainda precisa crescer muito? Acho que a gente precisa crescer bastante, é uma luta, acho que por enquanto é uma luta que tem que ser intensificada cada dia mais, em razão dos próprios números que a gente tem constatado, do aumento da violência doméstica, do aumento dos casos de feminicídio. Infelizmente, acho que por conta até do aumento de denúncias, porque começamos a falar mais sobre o tema, as pessoas começaram a se encorajar mais para denunciar, então os números cresceram bastante. Então significa dizer que ainda tem muitos casos que são subnotificados, ou seja, que não chegam ao conhecimento. Então, a gente precisa continuar com essa bandeira, a gente precisa continuar nessa luta de combater a violência, de conscientizar e de sensibilizar a população sobre a responsabilidade que cada um tem nessa demanda, né? Ou seja, nessa situação de buscar diminuir a violência, de dizer e mostrar e ensinar, especialmente aí aos jovens e adolescentes, que é preciso se respeitar. As pessoas precisam ser respeitadas, independente do sexo. Muitas atividades comunitárias sendo realizadas com esse tema aí. Inclusive, agora temos mais mobilização pela frente. Próxima segunda-feira. Já a senhora fala sobre isso. Meu caro Lauri, lá na 15ª, na autoridade policial como um todo, evidentemente que nós temos assim, bastante destaque, a imprensa fala isso, contra as ações do chamado machão de cozinha. Já ouviu falar nesse nome aí? Você confirma agora que quer ser vereador, quer entrar na Câmara. O que leva na sua bagagem, na sua lista de propostas? A vereadora já tem trabalhado sobre isso. Você acha que isso é caso só de mulher? Não. Eu acho que um candidato a vereador, um pré-candidato a prefeito, quem quer que seja, ele tem que estar preparado para atender a todos também. Mas principalmente ouvir o que a sociedade precisa. No caso da mulher, ouvir o que ela está sofrendo naquele momento. Não é só a questão, não dão oportunidade de emprego, não dão espaço na vida pública. Não, vamos ver o que acontece também na vida dela, na familiar. Se ela consegue trabalhar, se não consegue, por que ela não consegue? É o marido que não deixa? Tem vaga na creche? Não tem? Às vezes a mulher quer sair, o marido também não deixa. Então, tem que estar ouvindo para você colocar algumas propostas. Lógico, o vereador é limitado em algumas situações. Tem leis que somente o Congresso pode fazer. Mas nada impede, né, do município fazer algumas ações para inibir essa prática delituosa. Tem razão o vereador, o pré-candidato a vereador Lauri e vereadora Beth? Tem razão, porque infelizmente há essa limitação, né? A gente precisa seguir um parâmetro normativo que vem de cima para baixo, né? E nesse sentido, então, a gente precisa acompanhar. Agora, é claro que as ações individuais, localizadas, elas podem ser as mais diversas, né? Desde pequenas manifestações, reuniões, palestras, audiências públicas, que buscam ouvir da população, inclusive, sugestões de como resolver esses problemas, né? Que é o que a gente procurou fazer ao longo desse mandato, dando voz a essas mulheres, buscando entender quais são as principais dificuldades. Porque hoje a gente tem uma série de impossibilidades com relação aos tipos de violência, né? Que vai desde a violência física, que é aquela que é visível, a violência psicológica, a violência patrimonial, né? Que faz com que muitas vezes as mulheres fiquem omissas em relação a uma ação mais direta. Então a gente precisa estar fazendo essas ações, que foi o que a gente fez, e vamos fazer inclusive na próxima segunda-feira. Muitas pessoas, inclusive aqui que nos acompanham no nosso podcast Batendo Guizo, dizem o seguinte: pare com essa história de ter que falar, ouvir, pesquisar, consultar. Ao longo dos tempos aí, isso tem sido uma premissa em relação, inclusive, à manifestação do poder público. Não, temos que fazer um debate, temos que fazer uma audiência pública, temos que formar um conselho. É o conselho para aconselhar o conselho, para vir um outro conselho. E de prático, de concreto,
críticos dizem, né? Não estou afirmando aqui que isso é a regra geral, pouca coisa avança. Agora, a exposição da mulher, que antes sempre ficava retraída, escondida, né? Como diz, atrás do toco, com vergonha, com medo de não ter dinheiro em casa, preferindo apanhar, mas ter no final do mês o que dá de comer para as crianças e tal. Isso aí tem mudado, vereador? Tem mudado. Eu acredito que a gente tem hoje as mulheres muito mais seguras em fazer as suas denúncias, em fazer a sua reclamação. Basta a gente ver o índice e o número de pessoas, mulheres que têm, por exemplo, usado da casa de abrigo que nós temos aqui em Cascavel. Mulheres que, em razão das denúncias, precisam ser retiradas dos seus lares, inclusive acompanhadas dos seus filhos, para poder ser feito, né, até que o agressor seja ou retirado do lar, ou ele seja condenado, seja julgado. Essas mulheres ficam afastadas. E antes elas, como você bem disse, ficavam em casa apanhando, sofrendo por uma série de questões. A partir do momento em que essa discussão começa a ser ampliada e as pessoas começam a entender que elas têm mecanismos e ferramentas de proteção, elas também começam a se manifestar. Então, é importante sim que a sociedade conheça, discuta, participe dessas decisões para que a gente encontre novos caminhos. Hoje nós temos um espaço em Cascavel que atende essa necessidade imediata, mas não é suficiente. Por quê? Porque justamente as mulheres começaram a denunciar mais. E aí, claro, precisa de mais espaço para atender. Lauri, o vereador não é o deputado, né? Não. São atribuições diferentes, né? No Estado, em relação a servidores, andamento, máquina, a delegacia que tem que funcionar e tal, não é o prefeito que resolve isso, né? Agora, você na Câmara, vereador que hoje lá está, que tipo de relação, como é que pode fazer? Por exemplo, você falou com propriedade. Nós temos um município hoje que cresce cada vez mais, e temos, na contrapartida, a redução do número do atendimento dos servidores no poder público. Isso acontece também com a prefeitura, o senhor sabe, né? Hoje nós temos operadores de máquinas sendo caçados, catados lá dentro para poder conduzir maquinário da prefeitura, porque não tem, e assim sucessivamente. Fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, sabe quantos tinha esses dias? 2. Sabe quantos tinhas agora mais recentemente funcionando, trabalhando, fiscalizando, o 5º maior município do Paraná? Sabe, vereadora Beth? 1. E aí, como é que fica a partir de 2025? Dito isso, lhe pergunto, como é que o senhor pretende sensibilizar, mobilizar para ter aumento de efetivo, que o senhor falou, condições melhores para atender as mulheres e as pessoas da comunidade? O prefeito que vai assumir tem papel em relação a isso? Sim, a Lei 11.340, a Lei da Maria da Penha, ela traz um monte de requisitos que beneficia ou que dá um suporte para a mulher, né? Então, tem algumas coisas que o município deveria atender com mais efetividade e mais agilidade, por exemplo? Né? Por exemplo, a Casa Abrigo, esse T1 a gente pode abrir mais de 1, 2, 3, 4, tem uma assistência social, um atendimento psicológico mais ágil para que ela possa, para identificar o agressor. Porque às vezes a mulher tem medo até de falar para alguém. Certo. Mas daí o atendimento começa com assistência social, um atendimento psicológico. Já começa a identificar, ali você já começa a agir. Então o município tem essa ferramenta através da assistência social. Então a Lei 11.340, que é a Lei da Maria da Penha, ela traz uns requisitos para que o município também possa agir, não esperar só pelo Estado. Isso, pelo Estado. Verdade, vereadora Beth? A senhora avalia como hoje o interesse da Secretaria do Meio Ambiente, do Assistência Social, por exemplo, nesse viés aí que o Lauri falou? Eu entendo e concordo com o Laurino que diz respeito à questão de ser interesse do município. A gente precisa entender o contexto também da capacidade do município, que quando você fala, nós hoje não temos guardas suficientes, nós temos fiscais suficientes, nós não temos uma estrutura de pessoal suficiente, isso é verdade. Cascavel cresceu muito, né? E a gente acabou chegando num teto de não ter capacidade, né, há pouco tempo atrás, de chamar novos concursados. E isso é importante, o próximo prefeito, seja quem for, fazer, né, estar preparado para mudar essa realidade. Agora, a gente alguém precisa está olhando, melhorar, a né? vereadora Beth, a vereadora Beth parece que não sabe que temos 10 mil servidores. Não sei se é 10 mil, ou 10.005, ou 9.900, mas, pelo amor de Deus, é muita gente e mesmo assim está faltando. Se nós pensarmos no município de Cascavel, né, que cresceu significativamente na sua população, nós precisamos sim de mais pessoas, nós precisamos, até porque ao longo desse período, muitos dos servidores foram se aposentando, muitos estão afastados por uma série de problemas que a gente sabe que acontece no decorrer do período de trabalho. Então, a gente precisa pensar que Cascavel precisa também, em alguns setores, você mesmo disse a questão dos fiscais
do meio ambiente. Nós chegamos a ter 11 fiscais lá na secretaria. E hoje nós temos um fiscal. Muitos foram se aposentando. E acompanhei alguns, inclusive, na última oportunidade que tive lá na secretaria, conversando com aquele que ainda está lá. Daqui a pouco eu também vou me aposentar. Então, o que precisa pensar agora? É uma requalificação e um replanejamento em relação a pessoal. Eu digo assim, Cascavel está excelente. Cascavel cresceu muito em obra, infraestrutura, né? Hoje é uma cidade que atende todas as necessidades. Quando o Lauri diz que nós temos hoje uma casa-abrigo, podemos ter mais casas-abrigos, sem dúvida nenhuma. Mas para isso a gente precisa ter pessoal para atendimento, né? E isso passa, claro, por uma ampliação. Não dá para dizer que Cascavel, com 330 mil habitantes, que 9 mil servidores é demais. A gente precisa ter a estrutura que atenda às demandas da população. Se eu quero abrir mais 3 casas-abrigo, eu preciso entender que eu preciso de mais servidor para isso. Né? Então, eu penso num planejamento que o próximo gestor, e aí é uma competência do executivo, né? Analisar, pensar e planejar isso para os próximos anos. A vereadora Beth disse agora há pouco que, na opinião dela e tal, Cascavel está bem, evoluiu, tá beleza e tal, embora a gente note esses gargalos. Mas como é que vamos dizer que o município está bem e tal, se tem um fiscal de meio ambiente para uma cidade de 350 mil habitantes, quinta maior do município, com esses problemas todos que nós temos, loteamentos e tal, sujos, inso, dengue e tudo mais. Tá bem Cascavel mesmo? Ele tá capengando, né? Vamos falar a verdade, né? Você pega uma cidade com quase 350 mil habitantes, atual gestão, terminando 8 anos, né, de mandato. 2 mandatos. 2 mandatos. Não se planejou para ter um fiscal? Para ter mais de um fiscal? Vão se aposentando, vai saindo e não vai repor. Mas essa realidade já vinha lá da gestão passada. Eu me lembro bem como é que era. Tinha até 2 ou 3, a vereadora Beth falou. Agora máximo 2, em 8 anos. Pois é, então dá para se planejar. Já se passou o tempo, já poderia, o ano esse ano não conseguimos pôr ninguém porque não temos condições. A folha de pagamento já está esgotada, o limite prudencial está no limite, não tem mais como subir e tal, mas o ano que vem a gente possa. Então é trabalhar, fazer uma gestão efetiva e colocar, por exemplo, o fiscal. Colocar mais fiscal lá. Por exemplo, médico por saúde, atendente na saúde no modo geral. Mas é um outro hoje foi também. feito um levantamento que hoje falta na rede de saúde mais ou menos umas 400 pessoas, 400 servidores. É o que o secretário reconhece. Exato. O secretário Bailac. Isso. Então, assim, durante esses 8 anos que está se findando, poderia já ter feito um planejamento no primeiro a gestão. E daí trabalhar para a segunda gestão, ou podia ter feito do ano passado para esse ano, né? Então tem como fazer, mas isso parte da gestão. Quando a gestão ela é efetiva e eficiente, consegue se planejar para o futuro. Você concorda, vereadora Beth? Porque o prefeito é o dono da caneta, certo ou errado? O vereador não pode legislar no quesito que fala em finanças, né? Determinamos a prefeitura que contrate mais 10 fiscais para o meio ambiente. O vereador não pode fazer isso aí, né? Mas e por que nós estamos com esses problemas aí de falta de efetivo? A guarda patrimonial, falta gente na guarda patrimonial, que é o seu ponto de origem dentro da prefeitura? Ou não? Falta. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Isso. Questão de ensino, a senhora é professora, acompanha isso bem de perto. Falta gente na Secretaria Municipal de Educação, lá com a professora Márcia Baldini, mas aí o que acontece, vereador? Mas você mesmo disse, o próprio Lauri aqui pontuou algumas questões, que é a questão do planejamento. Não, nos últimos 8 anos, né, por mais que a gente tenha tido a realização de concurso, a gente tenha tido o chamamento de servidores, e teve vários. Não foi não que passamos 8 anos sem nenhum concurso e sem nenhum chamamento. Existe uma herança que não é de hoje, não é dos últimos 8 anos. O passivo é muito antigo. Vamos pensar e analisar, nos últimos 20 anos, a gente veio perdendo ao longo disso. E por mais que você faça um planejamento de reposição, e aí por isso que eu digo, além da questão dos servidores, houve nessa gestão uma preocupação em dar uma infraestrutura e recuperar muita coisa que foi perdida ao longo dos anos. Então, agora, além disso que já está estruturado, então, essa nova gestão precisa pensar, sim, então, nessa readequação de profissionais, de incentivo, de questão salarial é importante, né? A questão de valorização dos servidores é fundamental. E a gente tem acompanhado, tanto dos servidores gerais, como da educação, como da saúde, precisa-se ter uma questão de valorização desses servidores, até para que quando o jogo você é duro, faz né, vereador? Concurso, o jogo é pesado, né? Você faz o concurso, você ter incentivo para que realmente essas pessoas venham. Eu acompanhei na educação especialmente chamamento de muitos servidores que até chegaram a apresentar a documentação, mas e depois quando fazem o cálculo, analisam, desistem. E isso realmente é um problema, que não é uma herança dos últimos 8 anos. É um processo
que há muito tempo vem mas da aí, questão da defasagem. Mas a gente precisa pensar sempre em melhorar isso, o próximo prefeito, não interessa quem seja, assume e diz assim, olha, eu estou pegando uma herança de 20, 15 anos, os últimos 8 anos, e agora eu preciso de tempo para frente, para ver como é que eu administro essa herança. É uma conversa ruim essa para a comunidade, né? Porque significa que o que hoje já está difícil vai continuar mais um tempo complicado. Como é que faz para gerenciar isso, vereador? Pois é, ele é o gestor com capacidade, com conhecimento, que ele chega lá no dia 1º de janeiro e já começa a andar. Tem que chegar já cortando gasto, tem gastos desnecessários, né? Por exemplo, assim, limitar a folha de pagamento. Como que a gente vai contratar mais gente? O limite está no teto, e não faz de agora, já vem mais de ano. O limite está, o prudencial da folha de pagamento. Está capenguando, tem uma sobrinha, mas daqui a pouco já não tem mais. Já né? não tem mais. É assim que funciona. Então, assim, começar o cargo de confiança. Se você eliminar 70% do cargo de confiança, já sobra quantos mil por mês? Não sei se não chega mais de $500 mil por mês. Então, ali você já consegue repor o servidor. Mas é aquilo que você disse, que eu falei no início, planejamento. Primeiro ano vai ser difícil, acredito, para todo mundo. Mas você planejar, a partir do segundo ano, repor, fazer o concurso, porque tem muita gente, por exemplo, a guarda mesmo, você falou no início, no final de 2016, nós tínhamos mais de 250 guardas patrimoniais. Certo. E este ano, agora, eles contrataram 17, a atual gestão contratou 17, e fez o concurso para 100 e poucos, mas foi chamado, que assumiu foi 17. Mas eles estavam com 130. De 200 mais de 250 que para tinha. 130. 130, 135, algo assim. É uma matemática esquisita. Não foi essa, reposto nesse período ali, né? Então, agora, e tá lá no quadro, né? E agora foi feito um novo concurso, mas foi chamado, que assumiu, acho que foi 17, foi chamado 30, 17 que eu saiba que assumiu agora. Bom, aproveitando a deixa, já que estamos aqui, estamos falando de batendo o guiso, né, da política, da eleição e tudo mais. Então quer dizer que se o Edgar Bueno voltar, resolve toda a situação de Cascavel? É isso que o senhor quer dizer, não? Eu acredito que o prefeito ele não é milagroso. O futuro prefeito que entrar, seja o prefeito Edgar Bueno, que é o nosso pré-candidato a prefeito. Sim, por isso que eu estou perguntando. Não vai ser milagroso, mas vai saber o que fazer no dia 1º de janeiro. Já vai chegar caminhando, não vai ficar um ano parado para depois começar a gatinhar. Não, ele já vai lá saber... entre vocês, nas conversas, ele fala em cortar a secretaria, e você falou diminuir o número de cargos de confiança. Tem essa conversa explícita lá nos bastidores? Não, comigo ele nunca comentou. Nunca comentou isso? Diminuir, uma opinião sua, então, diminuir isso aí, secretarias, né? eu acredito que deve diminuir, tem que diminuir. Acho que tem um excesso, porque foi criado umas a mais. Muito aí, bem. Né? Beth, nós vamos pontuar aqui em relação ao vice-prefeito, que é o Renato Silva, prefeiturável, é do Republicanos, o seu partido até há pouco tempo, agora ele está no PL, mas está no grupo da situação. Então a pergunta é para você a mesma coisa, para você ponderar em relação. Renato assumindo no lugar de Paranhos, resolve os problemas, os pepinos da prefeitura? Eu acredito que já está no processo, né? O próprio Renato no processo como vice-prefeito, ele tem muito conhecimento, ele sabe o que precisa fazer imediatamente. E acredito que não vai ter nenhum problema em dar já nos primeiros dias do mandato, né, em sendo eleito prefeito de Cascavel, a sua forma de gestão. Nós não podemos esquecer que o Renato hoje como vice-prefeito, é claro, ele deu todo o apoio, né, auxiliou o prefeito Paranhos em tudo aquilo que foi feito até aqui, mas o Renato também tem a sua forma pessoal de gestão, tem a sua concepção do que é fazer também uma gestão. E eu acredito que ele já está nesse planejamento, ele está pensando em concluir primeiro esse mandato e assumir posteriormente a prefeitura. Ele já vem nesse processo de pensar como fazer, como superar esses problemas, ele está lá dentro, sabe como funciona e aonde precisa ser acertado. Eu acredito que vai já dar encaminhamento sim, não, como o próprio Lauri disse, ninguém vai fazer milagre do dia para a noite, mas não dá para esperar realmente 6 meses, 1 ano para começar a agir. Aquela história de dizer assim, deixa passar esse primeiro ano, preciso de tempo, isso não existe mais. Né? Não dá, verdade, até porque tudo mais. É muito ágil. Né? Hoje as coisas acontecem com muita celeridade, então a gente precisa estar preparado para isso, e eu acredito que o prefeiturável Renato Silva, ele está preparado. Vai ter que ter equipe, né? Sem dúvida nenhuma. A equipe tem que ser competente, né? E tem que ser equipe que esteja também imbuída do mesmo propósito de fazer as coisas acontecerem. O Renato, dando entrevista na imprensa, já falou o seguinte, que ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que ele está empenhado em fazer com que o prefeito Paranhos hoje, que depois vai desembarcar, caso o Renato seja eleito, não saia da prefeitura. Fique nem que seja 1 ano atuando numa secretaria e não vá embora de Cascavel. Palavras do Renato ditas publicamente. Não sei se lá entre vocês é falado assim, né? Agora, Lauri, em relação a isso, quem ganhar a prefeitura é que vai administrar, né? Não existe esse prefeito
que vai sentar numa cadeirinha do lado do novo prefeito, né? E que vai opinar sobre as assinaturas que tem que fazer e tal. Isso não pode ser concebido no aspecto técnico da coisa, né? O prefeito que ganha, comanda, a caneta assina o responsável. Então, como falamos com a Beth, tem que ter uma equipe, né? Agora, se o prefeito atual quiser ficar, não quiser ir para o Estado, ou não quiser deixar Cascavel, aí é problema de fórum íntimo lá e a questão do Renato convencer o Parenza a permanecer na prefeitura. Mas o prefeito é prefeito, né? Exatamente, aquilo que a Beth disse ali. Cada um tem seu jeito de administrar. O futuro prefeito que entrar, por mais que tenha amizade com o ex-prefeito ou com prefeitos anteriores, ele tem que ter a equipe que ele confia. Claro, Começa por ali. Porque no final das contas, é a tinta da caneta dele que vai pesar maior. Sim, lá, né? Então, assim, se ele achar que, por bem, o Miguel Dias deve continuar como secretário, é a opinião pessoal dele, ele vai entender. Eu acredito que qualquer um que for entrar lá, falando do nosso prefeitural Edgar Bueno, ele vai pegar uma pessoa que tenha gestão, que conhece da pasta, que vá trabalhar efetivamente para a população. Então, não é a amizade que vai fazer com que aquele ou aquele outro venha a ser o secretário dele. Beth, o Renato Silva, estamos falando dele aqui também, daqui a pouco vamos falar um pouco do Pacheco, da Lília e outros mais que estão aí. Já disse o seguinte, que vai querer que o Miroslav Bailac permaneça na saúde. Se a senhora tivesse que opinar, concordaria que o Bailac tem que ficar? Como é que está a saúde do município nesse fechamento aí de segundo mandato? O que a gente tem acompanhado, que a saúde precisa melhorar bastante, né, em Cascavel, especialmente na questão de gestão. E isso a gente ouve dos próprios servidores da área da saúde. Tem, né? Restrições, precisa então, na verdade, ser conversado, mesmo que exista por opção do futuro prefeiturável, Renato Silva, né, caso chegue lá permanecer com o atual secretário, acho que precisa ser feita uma conversa, uma boa discussão, para que o secretário ele assuma o compromisso e também entenda qual vai ser a nova forma de gestão do Renato, caso ele seja prefeito de Cascavel. Porque eu entendo muito a ideia do Renato e acompanho no sentido da valorização do pessoal, ou seja, tanto do servidor quanto da população. Ele vai querer o melhor atendimento, ele vai querer o melhor serviço para essa população de Cascavel, que é tão carente muitas vezes na área da saúde. Mas o Renato tem essa clarividência, ele sempre fala, está aqui na cabeça e tal, porque, por exemplo, hoje na Univel, ele como um comandante maior, até há pouco tempo, agora mudou lá um pouquinho, mas ele continua sendo o Renato da Univel. Administrar a questão particular é uma coisa, né, meu caro Lauri, vereadora Beth e amigos aqui do nosso podcast. Será que ele tem noção que no poder público, assim como hoje já o Parense, acredito que faça, ouça, consulte, questione, tem aí o Conselho Municipal de Saúde, tem aí o pessoal que representa a mão de obra especializada e tal, né? O prefeito precisa ouvir, ou vai dizer, não, Beth, você vai para a educação, Miguel Dias, você vai catar coquinho e tudo mais. Como é que tem que ser o posicionamento do prefeito nesse sentido de definir as questões do próximo governo, seja quem for? Tem que ouvir a população, tem que ouvir os servidores, tem que ouvir os interessados, e eu digo para você, Miguel, que essa é uma característica muito premente do Renato. Eu acompanho há quase 30 anos, e o Renato nunca foi um centralizador. O Renato sempre foi de delegar. Ele sempre foi de sentar, de ouvir, de propor o que pensa, o seu pensamento, mas de ouvir, de acatar aquilo que como sugestão, possa ser benéfico, tanto que ele é um empresário de sucesso. As suas empresas, ele não foi um gestor que determinava as regras especificamente e você cumpria. Não, sempre houve a possibilidade, e até hoje existe essa possibilidade da gente sentar, discutir, apresentar sugestões e chegar no melhor termo. Então, eu acredito que essa característica que ele tem da administração das suas empresas também vai estar presente na administração pública. Porque eu preciso, sim, como um bom gestor, saber ouvir. E aí, sim, a partir dessas sugestões, fazer um planejamento, uma boa articulação e uma boa gestão. Agora, meu caro Laurindo Aragnol, conduzir uma empresa, falamos na Univel, estamos falando do Renato Silva, né? Poderíamos falar de outras empresas com outros prefeiturais aí. Conduzir a iniciativa privada é a mesma coisa que a pública? Com certeza não, né, Miguel? Porque a privada você compra, manda embora, faz do jeito que quiser na hora, porque você é o dono do negócio ali.
Você faz o melhor para a tua empresa. Aqui é sistema público, ou seja, tudo, se for comprar essa garrafinha de água, você tem que fazer uma licitação, você tem que fazer uma cotação de preços, tem que passar por uma parte burocrática, porque só assim também vai controlar, para não ter desvio, não ter nada de errado, né? Então é totalmente diferente. Como a Beth falou no início ali, às vezes a gente tem pessoas que não é do serviço público, acredita que chega lá, de um dia para o outro consegue fazer as coisas. Não, mas ela é morosa. Hoje você fazer uma licitação completa, uma coisa mais elaborada, um valor mais alto, isso demora 90 dias, ou até mais. Então não é chegar, vamos decidir comprar água hoje aqui e amanhã já está com água. Não, não é bem assim que funciona. Então tem que conhecer a lei. Tem a lei de responsabilidade, porque se você comprar uma água que não é permitida, você vai responder lá na frente. Não adianta dizer que isso você vai pagar lá, né? E aquilo que a Beth falou antes ali, eu acho muito importante mesmo. O prefeiturável, nosso futuro prefeito de Garbuena, ele sempre fala para nós, pré-candidatos, vamos ouvir o povo. Por quê? Porque ele está ouvindo a população há 4 anos, 5 anos, nunca deixou de visitar o povo. Desde quando ele deixou a prefeitura, ele sempre esteve na casa do povo. Ele está ouvindo. Por isso, quando eu falo, chega dia 1º de janeiro, ele já vai chegar caminhando, andando, correndo, certo. Não vai parar. Então, ele já tem esse conhecimento da gestão pública, vai chegar já a 100 por hora. Muito bem, Beth, nessa questão aí de andança dos pré-candidatos a vereadores, os prefeituráveis, os pré-candidatos a vereadores acompanhando também, nós vamos e viemos e chegamos na tal da pesquisa, né? Que está aí, agora mesmo está saindo mais uma, deve sair mais até a eleição. E nós tivemos, assim, algumas mudanças, né? O Renato estava lá na rabeira, na 3ª posição, depois foi subindo, passou para a 2ª e agora as informações que temos a se confirmar aí em breve é de que ele está avançando. Pesquisa ganha eleição? Eu acho que pesquisa ela é um parâmetro, né, para definir, inclusive, o comportamento do candidato, do pré-candidato, como ele deve se comportar, né, nessa período eleitoral. Mas eu não acredito que só a pesquisa ganhe a eleição, porque nós já tivemos em eleições anteriores, onde quem ganhou a eleição não configurava como primeiro colocado. O prefeito Lises, né? Aí a gente sempre cita, aconteceu com ele. É muito... E até porque hoje o eleitor está mais consciente também, às vezes ele nem se manifesta, ele prefere ficar quieto, concordo. Porque ele depende de uma série de circunstâncias, e então ele prefere se manter silente. Quando vai para a urna, é o eleitor e a urna. Ele vai lá e vota e deposita o voto dele em quem ele confia. Só concorda que mais de 60% de nós eleitores não sabemos nada sobre prefeituráveis e tal, não temos nem ideia, as pesquisas dizem isso. Eu acredito que sim, Miguel, porque ainda tem muita gente que... Eu ontem comentava, inclusive, tem muita gente que nem sabe que dia 6 de outubro tem eleição. Não sabe que dia que vai ser a eleição para a escolha do novo prefeito e dos novos vereadores nos municípios. Então, a gente ainda tem uma parcela da população, não sei se chega a 60%, que o envolvimento dela acontece na última semana ou no último dia. Né? Isso é histórico, da eleição. Né? Isso é histórico porque é cultural. Não devia ser, né? A gente não discute. Quando eu falei anteriormente da manifestação e da participação popular, é justamente para tentar mudar essa realidade, né? De que as pessoas só vão se informar, se orientar e buscar saber quem são os candidatos lá na última semana. Ontem alguém me perguntava, mas quantos candidatos a prefeito nós temos? Falei, mas tá todo mundo discutindo? Não, mas aqui a gente não ouve falar nada. O pessoal pergunta então a gente ainda ouve assim, porque nós estamos aqui discutindo. Por isso como diz na bolha, né? Por isso que nós estamos aqui, com esse objetivo. Tem gente que pergunta, mas o Paranhos vai ser candidato de novo? Se for candidato, eu voto nele. Aí tem que explicar que o Paranhos não é candidato, não vai ser candidato, não vai para a urna, não, tal. Daí as pessoas... Mas quem que são os candidatos, então? Acontece também, Laurinha? Você concorda com isso? Mas por que isso aí? É que o povo hoje está meio descrente da política, né? Meio descrente? Tá descrente. A verdade é essa, né? Porque você vê tanta coisa errada e daí não vê uma solução, a população não vê uma luz no fim do túnel, como se diz, né? Então acaba se afastando da política. E eu sempre falo assim, quem se afasta, quem se omite, depois não pode cobrar. Não, mas claro que você não. Tem que escolher o melhor que você acha para você. Já falamos aqui que não tem milagre. Não vai aparecer um salvador da pátria. Exato. Mas daí se a população se exclui, o que acontece? O mal intencionado entra. Então não pode. Tem que optar, tem que ver o melhor e acreditar naquele. Mal intencionado eu não digo, né? Mas despreparados tem bastante seja. Pretendendo, né? Exatamente. Todos os cargos, em todas as instâncias, né? E o povo é que vai selecionar, ele que filtra, meu caro pré-candidato. Exatamente. Como a Beth falou, eu tenho andado e tem gente que não sabe quem é os pré-candidatos.
Infelizmente, a vereador, então, é incrível, porque geralmente a população, historicamente, eles começam a decidir nos últimos 10, 15, 20 dias ali. Antes disso, porque também é muita gente, daí vou te ajudar, mas ele tem um parente, um amigo ali, ele acaba, não, vou ter que ir com aquele e tal. Então, é mais difícil ainda. Vai dar 300 pré-candidatos? Dizem que já está chegando nos 300. Eu acredito que vai entre 250 a 300 pré-candidato a vereador deve ter. É muita gente, né, Beth? É bastante gente, né? Mas se nós considerarmos na eleição anterior, que foi quase 500, né? Foram quase 470, 500. 80. E aí com a redução por conta da legislação, que agora é o número de vereadores mais um, então a gente reduz agora para 22 cada chapa. Né? Então eu acho que no máximo 300 Republicanos vai ter chapa completa? Nós estamos com a chapa completa, né? Temos ainda o período aí até a convenção, mas acreditamos Quando é que é a convenção? Já nós estamos aí ainda? definindo entre dia 4 e 5 de agosto. Final, né? O PSDB já tem convenção marcada? Já tem. Ser no dia 2 de agosto, lá na Associação da Copel. Vai ter os 22 no PSDB? Vai, tá uma chapa completa. Qual é o critério para o povo definir essas chapas aí? Tem que ser no laço e tal? Como é que está funcionando? Os pré-candidatos, se colocam um pré-candidato, né, tem que trabalhar, levar toda a documentação, ver se está em dia com a sua situação eleitoral, né? E daí no dia da convenção vai passar pela votação de todos os presentes, filiados no Mas é assim? Qualquer um pode? Porque Não. a lei diz quem pode votar, ele está com o título em dia, diz a lei, pode ser votado. Sim, não, mas tem que ser filiado no partido, ser filiado no partido, que a filiação ocorreu até o dia 6 de março, né? Sim, um ano antes. 6 meses Seis meses antes. Então, quem está afiliado, que tem disposto, daí ele coloca o nome à disposição, e daí na convenção, se a convenção aprovar o nome dele, ele é um Mas tem muitos que não sabem nem a porta de entrada, muito menos a de saída de uma Câmara, e querem ser vereador. O que você diz? Isso daí é a população que tem que analisar, né? Porque é o despreparo que você falou no início. Não é uma pessoa, às vezes, que nem conhece a cidade, fala, vamos lá no Guarujá, ele não sabe nem em que lado fica o Guarujá. Você perde na cidade, Você perde, né? Quer ser candidato a vereador. Ou seja, ele não sabe o que é aquele bairro ou aquele outro, qual é a região que precisa. Ele não sabe a situação da rua Carlos Gomes, por exemplo, e ele quer ser candidato. Aí o povo tem que escolher. Beth, você agora já é conhecida, né? Mas antes, quando você não era vereadora, teve que buscar, teve que ir atrás, teve que correr o trecho para poder chegar lá, né? Agora tá mais fácil, né? Ou Sim. não? Mais fácil no sentido de, como você diz, você é conhecida, né? Mas a disputa, eu acho que ela fica no mesmo nível, Miguel, com relação à questão da busca do voto, por exemplo, né? De mostrar para as pessoas o trabalho, porque agora você tem que mostrar o que foi feito. Quando você é candidato pela primeira vez, que foi o que aconteceu no meu caso, é sempre uma expectativa, né? Da novidade, aquela coisa de querer mudar, vamos trazer alguém novo, alguém diferente, para a gente verificar como vai ser. Agora você já tem uma avaliação, as pessoas vão avaliar como foi o meu trabalho. Quantos votos a senhora fez? 1.211. Agora vai fazer 2.000? Eu pretendo chegar, né, no mínimo aí a 2.000 votos. Até porque para chegar agora com o quociente eleitoral, para chegar a uma cadeira, subiu bastante, né, o quociente eleitoral. Mas a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, né, de conversar com as pessoas, de informar as pessoas que você está pré-candidata novamente, porque quando a gente falou da questão da população não conhecer, tinha muita gente que, mesmo me conhecendo, não sabia que eu era vereadora. Né? E por quê? Porque realmente não há esse interesse da população. Quando você perguntou aqui a questão dos pré-candidatos, Miguel, né, para ser um pré-candidato a uma vaga na Câmara, por exemplo, eu atribuo muitas vezes a falta de preparo da população aos próprios partidos. Veja que essa movimentação de formação de chapa, ela se dá no último ano, ela se dá nos últimos 6 meses. Quando você passa 3 anos pensando que daqui 2 anos você tem uma eleição para deputado e depois mais 2 anos uma nova eleição para prefeito e para vereador. Por que não faz um trabalho, né, permanente? Esta é uma crítica absolutamente procedente, na minha opinião. Se prepare melhor esses pré-candidatos. Em qualquer partido hoje a gente sabe que tem candidato que não sabe, como você disse, qual é a porta de entrada da Câmara Municipal. Nunca foi à Câmara, nunca acompanhou uma sessão, né? Não sabe o que vai fazer lá e aí promete 1000 coisas que não pode fazer. Mas você é dirigente de partido, Beth? A senhora já foi presidente de partido? Não, eu sou já foi secretária de partido? Secretária do partido. Viu? Hoje o seu partido é presidido pela Odina Silva, que é a esposa do prefeiturável do PL e tal, tá no grupão ali. Mas a Odina também nunca foi presidente de partido nenhum, até onde eu sei. A atividade dela tem sido outra e tal, mas acabou sobrando, né? Caindo no colo. E nós temos essas situações assim de modo geral. Não estamos citando aqui nomes, mas é do modo geral.
Dirigentes partidários deveriam ser preparados também, não pode ser na moda Miguelão. Não, temos que botar o Lauri de presidente lá do PSDB, porque o Maurício Teodoro está ficando muito exibidinho, vamos tirar ele e tal, porque ele vai querer crescer demais. Sabe que tem muitos conceitos desse tipo, né? Sem dúvida nenhuma, Miguel. Eu como professora, com uma carreira acadêmica, uma formação, eu sempre entendi, e eu acredito que todos os profissionais entendem, que quanto melhor preparado você está, melhor você trabalha. Né? Quando você tem boas intenções, né? Você quer fazer realmente que as coisas sejam diferentes. Porque se do dia para a noite, não é o caso da Odina agora, porque ela sempre acompanhou o Renato. E o Republicanos aqui em Cascavel, e eu vou te dizer, ao longo dos 4 anos, nós fizemos reuniões, nós fizemos preparação, especialmente para pensar nesse momento que nós estamos vivendo agora. Mas não é uma prática permanente. Não é a regra. Não é a regra. É verdade. Agora, ainda temos dificuldade? Temos, porque as pessoas ainda têm uma certa resistência a participar. Né? As pessoas ainda têm essa resistência. Certo. Mas isso é uma coisa que precisa mudar. Porque quando a gente fica aqui dizendo, mas sempre foi assim. Tá, mas pode mudar e tem que mudar? Tem que mudar. E tem que mudar. Né? Então, esse discurso de que sempre foi assim tem que deixar de existir. Lauri, você é guarda patrimonial? Só para nós esclarecer. Eu sou concursado na prefeitura como técnico em administração. Hoje ele mas foi parar na guarda patrimonial de que forma? Que eu fui gestor, né, da guarda. Eu fui trabalhar dentro do departamento de administração, né, e acabei virando gestor e culminou assim, o povo vai lá, o guarda lá do município e tal. Mas não tem nenhum problema de dizer, guarda, Lauri e tal. Né? Você se dá bem com a turma lá? Com todos eles. Não tem problema com ninguém. Eu recebi uma informação, viu, Beth? Não vou falar as fontes, você sabe que eu não entrego fonte, né? A fonte disse assim, olha, o pessoal lá na guarda patrimonial não tem uniforme, licitação problemática, não dá certo, guardas veteranos estão ainda com vestuários antiguíssimos e tal. Que aqui nos enseja a comentar 2 questões. Os frequentes e recorrentes problemas lá no setor da licitação. Só concorda que tem sido um negócio fora de série, né? Problemas que dá, erro e refaz e tal. Isso é uma coisa problemática. Mas, Lauri, você tem conhecimento disso? Está faltando mesmo? Tá. O pessoal diz que é o prefeito e o vice que não dão atenção devida, só querem saber de guarda armada, só da guarda municipal. O que está acontecendo lá? Na verdade, assim, eles não têm uniforme há muitos anos. Não é reposto, não é dado uniforme para eles há muitos anos, a guarda patrimonial. Mas vamos fazer uma ressalva aqui, que a guarda municipal também. O último uniforme que a guarda municipal ganhou quando formou a 3ª turma, que já vai para 2 anos. Formou de lá para cá, não. E o correto é todo ano você dar pelo menos 2 mudas de uniforme lá. Então não é só a guarda patrimonial. Patrimonial faz mais tempo. Mas a municipal já faz mais de 2 anos que não recebe uniforme também. Se você pegar lá tanto o guarda patrimonial quanto o municipal, você pode pedir para qualquer um. Eles têm que estar remendando, costurando, se eles quiserem. Até outro dia eu passei por lá para ver uma situação. Eles estavam com uma amostra de uniforme da guarda municipal para cada um que quisesse comprar, porque o município não estava comprando para eles. Adquirir. Então, assim, as 2 guardas estão com um problema de uniforme. Mas pela legislação e tudo, a normatização, cabe ao poder público, ao município fornecer, né? Que é assim, isso é regra, né, vereadora? Sabia que está assim a situação? A gente tem conhecimento, né, que existe uma série de defasagens em relação a isso, mas nós temos que entender também, Miguel, e aqui eu vou fazer uma questão, o próprio Lauri falou a questão da licitação. Muitas empresas que sempre fizeram, né, participaram de processos, tinha sempre aquela possibilidade do jeitinho de contratar um produto e entregar outro. E muitos não, mas eu não sei, a senhora tem conhecimento? Não, a gente já teve situações de devolução de material, tanto, por exemplo, eu porque acompanho mais da educação, né? Até por causa dos uniformes da educação, né? Que é outro problema até hoje. Não entrega aquilo que vendeu, aquilo que foi feito. Então, aí você tem que voltar todo o processo de licitação, e o próprio Lauri disse, o processo de licitação é demorado, e aí você tem que recomeçar um processo, isso acaba atrasando, porque tem que fazer novo levantamento de preço, nova pesquisa, novas empresas precisam se candidatar ao processo, então tudo isso acaba demorando muito. Mas aí nós voltamos... Porque o que o município não pode é aceitar, por exemplo, uma entrega de um produto que não foi aquilo que foi licitado, né? Que aquilo que não foi nós vamos e viemos e acabamos naquela questão que já falamos atrás, de gestão. De gestão. Se você está fazendo uma licitação e não está indo bem, se tem problema, você como gestor
como equipe, como técnico, você tem que tem andar que andar. atento ali. Sim. E brecar aqui, ajeitar ali e Isso. tal. E não deixar lá na frente. Coisa né? acontecer. Né? Então, E, é isso aí infelizmente, isso também acaba demorando. É claro, não estou aqui dizendo que nesse caso especificamente isso aconteceu. Mas a gente tem conhecimento disso, tanto que quando você fala da questão dos conselhos, e os conselhos hoje estão mais atuantes. Sim. Né? No sentido de E eles fiscalização, apontam essas de coisas? acompanhar. Apontam, inclusive, de, na hora da entrega dos uniformes, por exemplo. Eu, pessoalmente, estive em algumas entregas Sim. vistoriando, abrindo camiseta, abrindo calça, abrindo jaqueta, para verificar se está de acordo com aquilo que foi licitado. Se não está, devolve. E aí tem Já que começar voltamos tudo aqui na novamente, questão né? da guarda, mas aproveitando a deixa, o que houve com a questão dos uniformes escolares? Problemas já, não é nem desse ano, do ano passado, de antes também. De empresas não cumprirem com veja aquilo a senhora que foram... fecha 2024 e o prefeito Paranhos não vai conseguir entregar um par de tênis para 32 mil alunos. Por conta Isso realmente é inédito. disso. Isso nunca aconteceu antes na administração. Claro que a questão de mídia, de marketing e tal, essas coisas não tem que ir para holofote. E está correto, a questão da propaganda e tudo mais. Mas é um negócio sério isso, Beto. Sem dúvida nenhuma, mas é justamente o município ele tem que ter responsabilidade, porque se ele aceita o produto que a empresa está entregando, não ser aquela que ela contratou, que foi contratado, o município vai responder. O gestor vai responder por isso. Então, é muito melhor que ele faça uma reversão a esse processo e dê a possibilidade de ser feito um novo processo de licitatório para que ele não corra o risco depois de ter que responder por isso. Né? Agora que demorou muito para isso acontecer. O ideal é a gestão agir e se posicionar de forma a evitar esses problemas. Sem dúvida nenhuma, que aí é o processo da fiscalização. Só que é aquilo que você me vende um produto, Miguel. Na hora de você me entregar o produto, não é aquilo que eu contratei? Se eu assumir a responsabilidade enquanto gestor público de aceitar, eu vou ter que responder por isso. Uma improbidade, né? Em dois palitos. Com certeza. Então, aí seria uma irresponsabilidade do gestor. Eu entendo que a população, às vezes, não aceita e não entende isso, mas dentro da administração isso acaba acontecendo. Eu não tenho gestão sobre a tua... E compra, a entrega é feita errada e depois zera tudo e tal. Aí que tem a fiscalização, né? Por isso que tem as pessoas fiscais do contrato que vai analisar o produto. Se é para comprar achocolatado, ele não pode vir todinho, tem que ser achocolatado, né? Então você vai comprar um tênis para os alunos lá e ele é com qualidade inferior, não deve aceitar não. Porém, o município tem que ter mecanismo para pegar essa empresa que está tentando burlar a licitação e puni-la também. Não pode deixar, tudo bem, cancela, volta do zero, vai começar tudo de novo e prejudicar 32 mil alunos. Isso não pode ocorrer. Processo, a lei manda abrir processo. Contra a empresa. Não adianta nem que seja amigo do rei, tem que abrir processo. Agora, se o rei aqui no caso, estamos falando do prefeito, né? Determina a senhora, faça uma licitação, faça uma atividade para nós economizar, como já aconteceu aqui, licitação que economizou 70% em relação ao preço do mercado. A senhora que é professora, é da área do direito e tal, mas é uma questão econômica. Uma empresa que dá 70% de desconto numa licitação é meio mandrake, né, Beth? Ou não? É o produto. Você tem que desconfiar. Não, porque se o produto, como você vai entregar o produto com aquela qualidade, com um desconto tão superior ao que se pratica no mercado? Por isso que hoje, inclusive, os processos licitatórios têm que ter esse parâmetro. Claro. Né? O que é praticado hoje no mercado? Até o que é aceitável. Porque a partir do momento que você propõe um desconto, né, tão grande como esse, significa dizer que você não vai ter condições, muitas vezes, de entregar o produto com aquela qualidade. E aí daqui a pouco vai ver, não tem equipe, não tem gente para cumprir o prazo, começa a atrasar, faz a moda Miguelão porque a secretária está querendo que entregue a leva de tênis para aquelas escolas, está lá o pessoal na sala, na porta, esperando, e aí vira uma bola de neve, né? Meio sem controle assim, né? E a gente teve agora também, né, Miguel, a própria atualização da lei de licitação. Os próprios órgãos públicos, e aqui não estou dizendo só a Prefeitura de Cascavel, participei de alguns cursos, de adequação, de compreensão do novo processo né, de licitação, que também ficou bem diferente do que nós tínhamos em anos atrás. Ficou melhor, viu? Ficou melhor, ficou mais sério. Se observado, né? Ficou melhor. E aí aqueles que querem empresariar e investir tem que estar preparados. Tem que estar preparado. Senão não vão ganhar. Tanto a gestão vão quanto passar as vergonha, empresas né? Depois precisam estar vão ter preparadas. penalização. Laurinha, afinal de contas, quem é que botou a guarda na rua aí? Guarda municipal, vamos falar agora, porque a patrimonial já é mais antiga, já existia e tal. Daí, de repente, veio a municipal, que hoje está aí na moda e tal. Tem até, como é que é, o caveirão, né? Tem até caveirão e tal, etc.
Mas aí o atual prefeito, ele fala na publicidade dele, nós botamos a guarda, nós botamos na rua, eu botei na rua e tal. Vocês lá atrás, você estava lá na época, você falou que foi gestor lá, não fez nada? A Guarda Municipal nós criamos em 2015. A lei da criação foi em 2015. Logo na sequência, preparamos o concurso, fizemos o concurso e demos posse para a primeira turma da Guarda Municipal no dia 29 de junho de 2016. Foram para a escola. Durante a escola, que foi feito um convênio com a Polícia Militar, com o 6º Batalhão da Polícia Militar, que deu a escola da primeira e de todas as turmas, das 3 turmas da Guarda. Ele parou por uma semana, 10 dias ali. E era para terminar em dezembro ainda. 2016. Isso. Ela concluiu no início de janeiro. Então, 2017. Já com o próximo prefeito. Isso. Ela efetivamente começou a trabalhar na rua, independente, sozinha, em 2017. Isso, janeiro de 2017. Mas em dezembro, novembro para dezembro de 2016, ela já estava trabalhando na rua em estágio com um policial militar. Eu lembro. Estava na época de Natal, Ano Novo, ali, teve um movimento, já tinha o pessoal de camisetinha branca e tal, estagiando. Exatamente. E naquela época nós já tínhamos adquirido o uniforme para eles, nós tínhamos feito o brasão da guarda, nós tínhamos comprado as viaturas, o armamento, tinha feito o convênio com a polícia de 7 anos. Foi em 2016 para trás que foi feito esse processo. Foi tudo isso. Nós implantamos a guarda efetivamente no ano de 2016, com a posse no dia 29 de junho de 2016. Independente de quem é pai da criança, né, Beto? O importante é que a guarda exista, hoje né? municipal existe, está aí exercendo um papel importante, Sem dúvida nenhuma, né? Um reforço inclusive significativo tem na segurança de voltando Cascavel. lá para trás, porque uma coisa liga para outra, tem a equipe da Maria da Penha, né? Que faz um excelente trabalho. Mas é parabenizar, sozinha, né, para atender a cidade. A equipe da Patrulha Maria da Penha, porque realmente precisa ampliar também a Patrulha Maria da Penha. Né? E aí aquela questão da falta de efetivo. Mas o trabalho que eles fazem é excelente. É um trabalho, é como se fosse tirar água de pedra, porque realmente é uma patrulha, né, bem estruturada, que é bem preparados os agentes para atender a demanda em Cascavel hoje, eles fazem quase que milagre. Muito bem, já o Lori comenta sobre a patrulha, mas eu quero aproveitar deixa e perguntar para a vereadora. Vereadora, não mexe aí no microfone porque ele desregula lá. Né? Agora, o senhor está fazendo sinal lá. Vereadora, o que tem agora semana que vem de mobilização da comunidade, que a senhora falou, segunda e tal? Segunda-feira nós tem ido às ruas uma caminhada. Referente a isso aí da mulher. Segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, saindo da rua 7 de setembro, esquina com a Avenida Brasil, a caminhada de conscientização no combate ao feminicídio no estado do Paraná. Existe uma legislação, que é da deputada Mara Lima, da deputada Leandre, que propõe o dia 22 de julho como dia de combate ao feminicídio. Aí, então, nós vamos em todo o estado do Paraná se mobilizar nesse horário, justamente das 11h30 ao meio-dia, numa caminhada, né, silenciosa. Aqui em Cascavel, sai da rua 7 de setembro, ali, esquina da 7 de setembro com a Brasil, e vai até a Catedral. Então, a gente está convidando as mulheres, a população em geral, para participar, todos vestidos de camiseta branca, né, com o símbolo da paz, para que a gente possa sensibilizar a sociedade e dizer que a gente está atento e que é preciso combater o feminicídio, é preciso combater a violência contra a mulher no nosso estado, porque é uma realidade muito triste. A gente ter esses dados, as estatísticas em relação à violência no nosso estado também. Ela deu uma caída, a senhora já pegou os últimos dados aí dos anuários e tal, deu uma caída, a gente tem por causa uma dessa mobilização toda. Isso, né? Das campanhas, das mobilizações, mas é algo que a gente precisa buscar zerar. É quase que um sonho, uma utopia, mas a gente tem que trabalhar nesse sentido. Por isso, então, essa série de atividades. Vereadora, a senhora já foi agredida por alguém? Por eu homem? Sofreu algum tipo de violência? Psicológica. Psicológica. Tá? Física não, graças a Deus. Graças a Deus, não chegou a isso. Mas e aí, se a pessoa for agredida, ela reage como? Tem que ir na garganta também? Tem que partir pro soco? A reação ela é muito pessoal, né, Miguel? Vai aonde? Vai se queixar pro Papa? Como é que faz? Não, aí tem os canais de denúncia, né? Tem a própria Polícia Militar, tem a Polícia Civil. Aqui nós temos a Patrulha Maria da Penha. Como é que faz para acessar a Maria? Liga no 143, por exemplo. 153. Para fazer a denúncia direto na Patrulha Maria da Penha. Tem o 180, né? Também, que é um número. Tem o 100, que é nacional, né? E apesar de ser uma equipe, a resposta é boa? As avaliações, você tem acompanhado? É boa. É boa? É boa.
É boa. As pessoas que acionam esses canais... Não se arrependem depois. Tem tido uma boa... Claro que às vezes há uma expectativa muito grande, por exemplo, de que imediatamente você consiga, né, o atendimento. Mas algumas situações que chegam ao nosso conhecimento, tem a própria Procuradoria da Mulher na Câmara, né, que as pessoas também têm procurado. Nós criamos... a senhora e a vereadora Lília, né? Nós criamos nessa legislatura a Procuradoria da Mulher. Podem procurar lá também, né, que a gente também dá o encaminhamento, passa a fazer parte da rede de proteção. Isso que eu ia perguntar, tal da rede, que da envolve mulher, outros órgãos também, né? Isso, porque aí é um trabalho integrado, né, Miguel? Miguel? Veja lá, uma mulher apanha do marido, ou companheiro e tal, tem 2, 3 filhos, a situação, se vai tocar para frente, envolve todo mundo. E as crianças vão para onde? Então, quem que vai cuidar das crianças? Isso envolve a Secretaria de Assistência Social, isso envolve a Secretaria de Educação, né? Todo um trabalho para atender essa mulher. Então, quando, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha vai lá na casa e retira a mulher com os filhos, leva para o abrigo, a Assistência Social já tem que estar pronta para atender, a Secretaria de Saúde também, a Educação. Isso se eu tem precisar fazer a troca das funcionado. Crianças de uma escola para ficar mais fácil para atender essa você já ouviu necessidade. falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Sim. Mas você concorda? Se o vizinho estiver errado. largando a mão na vizinha, você vai fechar a janela? Não, é errado. Acho que o vizinho tem que cuidar do vizinho também, né? Eu só queria fazer um adendo ali, quando a Beth fala do feminicídio. Esse dia nós conversando numa reunião, né, se apresentando, eu falei da questão do feminicídio, e eu falei, o que é isso? Então, às vezes, as pessoas não sabem. É a violência contra a mulher. É a morte violenta contra o sexo feminino. Então, o feminicídio é a morte violenta contra o sexo, né, que é contra a mulher. Então, já bem claro que tem mulheres, às vezes, que não entendem bem o que é a palavra feminicídio, mas é um artigo do Código Penal lá, né? E eu acho que tem que se meter sim. Não só o vizinho, é o parente mais próximo, é o parente mais distante, tem que estar envolvido, porque é assim que a gente vai combater. E no Paraná tem uma lei, né, Miguel? Nós temos uma lei no estado do Paraná que diz que quem se omite, né, na questão da denúncia, pode ser responsabilizado também. Existe uma lei estadual que diz que no Paraná, briga de marido e mulher, o vizinho mete a colher, sim. Não. Luciano, sinaliza, faltam 5 minutos para a gente fechar, para dar certo no horário e depois nós poder ter um aproveitamento bom em Facebook, YouTube e etc., mídias sociais. Não podemos passar de 1 hora, né? Eu pensei que nós podíamos fazer que nem o Padaria. 4 horas de podcast Padaria faz, não podemos. Doutora Beth, então, otimizando aí o tempo para a senhora, fique à vontade para conversar com os nossos amigos do podcast em relação a esse momento aí de pré-convenção. Depois a campanha vai começar dia 16 de agosto, né? E vai até 6 de outubro. Agradecer mais uma vez, Miguel, a oportunidade de estar aqui falando com você, com os internautas, né, do Batendo Guizo, aqui do Preto no Branco, é sempre uma satisfação, e dizer que realmente nós estamos num processo muito importante, e eu digo assim, o agente mais importante agora é a população, né, é o eleitor que vai fazer a escolha. Você que quer bons representantes, você que acredita que é possível, sim, mudar essa realidade que muitas vezes a gente critica, e a população critica também, é preciso saber fazer boas escolhas, e nesse momento é um momento muito sério, né? Aquela história de ficar trocando voto, que infelizmente por muito tempo isso aconteceu e que ainda em algumas situações acontece, tem que acabar, porque o eleitor ele tem que saber que quando ele vota num determinado candidato, ele estará lá por 4 anos representando. Sim. É alguém que você dá uma procuração para falar em nome de você. Se ele pegar alguma coisa em troca, o candidato já não tem mais compromisso. Significa que ele já pagou o compromisso dele, né? Então, nada de troca. Lauria, mesma coisa? Para fechar a sua parte? Exatamente. Eu acho que nesse momento o eleitor tem que analisar cada pré-candidato, escolher o que ele entende ser melhor e pensar que esse dali vai defender os interesses dele, da sociedade, do bairro dele. E conhecer o vereador que conheça a cidade também. Não pegar aquele aventureiro que chegou hoje aqui e quer ser candidato e ele não sabe nem onde que fica o centro da cidade. Ou o bairro da cidade, ou a região rural da cidade. Então, cada eleitor tem que saber escolher o melhor, que ele entende ser o melhor para a sociedade. Valorização primeiro do voto, do eleitor. Se valoriza. E aí ele vai escolher alguém para representá-lo, né? Agradeço a dupla que esteve conosco em mais um podcast Batendo Guizo, Veneno da Política. Já voltamos aí com mais podcasts. Daqui para frente, mais frequentemente, em função da proximidade do pleito eleitoral. Grande abraço a todos e até a próxima.